Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja! Bem-vindos ao canal Via de Oração. A paz de Jesus ao seu coração. Nós estamos no nosso 8º dia da novena e 48º dia. Estamos aí pertos. Domingo é Pentecoste. Muitas paróquias já estão se organizando, se preparando, muitas fazem vigílias. Você que vai participar de alguma vigília, participe. Se você ainda estava indeciso, é o Espírito Santo que está te chamando, vai para a vigília. Mas eu não sei se eu vou aguentar ficar acordado. Vai aguentar sim. Tenha certeza que você vai aguentar, porque toda vigília é muito dinâmica. É muita oração, mas tem muita música, e é muito louvor, e é pedindo o Espírito Santo, e é muita graça. Então, se você pode, participe de uma vigília, não deixe de faltar à missa. E é claro, estamos diante de uma solenidade, é o Espírito Santo, é Ele que move a igreja, é Ele que nos move, é Ele que vem sobre nós, que nós temos que clamar a todo momento, amém? Vamos nos preparar para o nosso momento oracional, já com essa expectativa, já com o coração ardendo, que é o Espírito Santo que está soprando sobre nós, sobre a igreja. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mesmo que de repente na sua paróquia não tenha uma vigília ou não tenha um lugar próximo para você ir, você pode acompanhar pelas redes sociais. O Instituto Hesed vai transmitir a vigília, tem aí o Frei Gilson, tem outros missionários que também vão estar transmitindo vigília de Pentecostes. Olha, você pode fazer uma vigília dentro de casa. Você já parou para pensar nisso? É possível que eu tô falando que eu já fiz. Então é possível você fazer uma vigília em casa. E olha só, você vai estar na companhia de um monte de gente também que vai estar, mesmo que online. É claro que o melhor é o presencial. Presencial é melhor, você tem ali o calor. Mas se por alguma eventualidade você não pode ir, então faça essa experiência também de fazer online. Mesmo que você não consiga fazer a noite toda, mas participe também desse momento oracional com algum missionário aqui pelo canal do YouTube ou TV Católica. Então vamos iniciar. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai com a força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. E o tema do nosso encontro hoje é eleição de Matias. E diz assim: convém, pois, que destes homens que têm estado em nossa companhia todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que de nosso meio foi arrebatado, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Propuseram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias, e oraram nesses termos: ó Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos qual desses 2 escolhestes para tomar neste ministério e apostolado o lugar de Judas, que se transviou para ir para o seu próprio lugar. Deitaram-no sorte, caiu a sorte em Matias, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Reflexão. Enquanto rezávamos, Pedro tomou a palavra e disse que era preciso que escolhêssemos um dos discípulos para substituir o apóstolo Judas Iscariote, que havia traído Jesus e que após isso tirou a própria vida. A igreja precisa ter 12 colunas, pois na nossa tradição judaica o número 12 remete à criatura, sendo unida ao Criador. Dessa forma, os 12 apóstolos seriam como pontes que fariam a ligação entre o céu e a terra. Fizemos a oração, pedimos a iluminação de Deus e apresentamos 2 nomes de homens que seriam dignos de tal tarefa. José, chamado Barsabás, e Matias foram os indicados.
A comunidade impôs as mãos sobre os dois, pedindo que o Senhor fizesse a escolha. Matias foi o escolhido. Agora a igreja estava sustentada por 12 colunas, e a base de toda a estrutura é o Cristo. As colunas se levantam do chão e sobem até os céus. Depois da eleição de Matias, todos os presentes se aproximaram dele para novamente impor sobre ele as mãos, desta vez em oração pelo seu ministério, e também para dar-lhe o ósculo da paz. A igreja estava em festa. Em seguida, Matias se sentou no lugar reservado ao apóstolo que faltava. Não tenha dúvidas, a igreja, por desejo de Jesus, é uma ponte que nos liga diretamente ao coração de Deus. Falando sobre a eleição de Matias, eu quero também falar sobre o seu chamado, o meu chamado. Essa passagem da eleição é justamente para falar que nós somos escolhidos e que precisamos viver como escolhidos. Para alguns, o Senhor vai chamar para algo específico, para um ministério, para uma pastoral, para uma missão, algo específico. E também é algo específico quando você casa, quando você tem filhos, porque você vai ser instrumento de Deus ali na sua casa, para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, catequizando, educando, ensinando. Então, todos nós temos um chamado específico. Alguns não percebem esse chamado, alguns não querem, alguns rejeitam. Qual é o seu caso? Você está assumindo o chamado de Deus ou você está fugindo? Você está caminhando dentro do chamado de Deus ou você quer largar? Porque também tem essa, muitas das pessoas vão caminhando e depois as pessoas querem largar porque acontece alguma coisa, porque vive alguma coisa, enfim. Seja qual for o seu caso, lembre-se, o mesmo Deus que te chamou, Ele te dará condições de caminhar, Ele te dará as ferramentas necessárias. Por isso nós temos um advogado que é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem vários adjetivos, é advogado, é conselheiro, é o fogo, é a água, é a unção, é o óleo, derrama os dons, faz florescer os frutos. Então o Espírito Santo é quem vai nos ajudar na nossa caminhada. Então, se hoje você está se questionando sobre a sua missão, sobre o seu chamado, recorra ao Espírito Santo, para que assim como ele elegeu Matias, ele venha renovar em você também esse chamado. Amém? Vamos fazer a nossa oração, que é própria para todos os dias da novena, nesse 8º dia. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque sois em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com esse devoto exercício, dignai a visitar com a vossa divina luz a nossa mente, e com vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. E o tema do 8º dia é nossos deveres para com o Espírito Santo. Eu estou falando que complementa, a reflexão complementa a novena e eu estou usando livros totalmente diferentes. E diz assim: o Espírito Santo, como Deus, possui também todo o direito de adoração, submissão e amor, assim como devemos render ao Pai e ao Filho. Como Ele, em particular, é o santificador de nossas almas e que em nós reside substancialmente a Ele, devemos a gentileza de uma humilde e confiante oração, para lhe pedir força, para vencer as tentações, luz para conhecer melhor os nossos deveres e a graça para santificar todas as nossas ações, a fim de que sejamos agradáveis a Ele. Devemos também docilidade às suas inspirações e reconhecimento pelos seus incessantes benefícios. Mas como o Espírito Santo é amor, e o amor deve ser amado entre todos esses deveres, o que deve reinar é a primazia do amor. E porque nós, miseráveis criaturas, não poderemos jamais amar adequadamente o amor infinito, amemos ao menos como podemos e procuremos que ele seja também mais conhecido e mais amado pelos outros. A nossa missão é justamente essa:
procurar que ele seja também mais conhecido e mais amado pelos outros. Uma vez que nós pedimos o Espírito Santo, ele nos chama para uma missão. E o que ele vai esperar de nós é a docilidade, é a entrega. Que muitas das vezes nós resistimos a isso. Por que resiste? O que te leva a resistir ao chamado, o que te leva a resistir à missão. Quando a gente começa a ver mais claramente o que resiste, quais são os problemas, quais são os poréns, fica mais fácil de a gente poder encarar. Porque muitas das vezes a gente tem medo do novo, medo de como vai ser, do que vai acontecer. Mas para e pensa, se os apóstolos tivessem medo, hoje não existiria igreja. Ah, mas Alessandra, eles receberam o Espírito Santo, mas nós também recebemos. Nós também recebemos. E eles, quando receberam o Espírito Santo e começaram a evangelizar, eles começaram a ser perseguidos. Então imagina, você insistir numa evangelização onde você não ganha nada, onde você não tem tapinha nas costas, reconhecimento, presentinho, você não tem nada. Mas você tem perseguição, você tem difamação. Então não é pelo ganhar, não é pelas estrelinhas, pelos parabéns, não é. É pela missão. Então a missão, ela tem um preço e os apóstolos pagaram. E os que vieram depois dos apóstolos também pagaram, até chegar a nós. Mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço. Então se a gente não quer pagar o preço, a gente não vai estar sendo dócil. E aqui eu não estou falando só para a missão de quem quer evangelizar nos 4 cantos do mundo, quem quer ser um missionário para pregar em todos os estados do Brasil. Não, às vezes a sua missão é ali, dentro da sua casa. Às vezes a sua missão é numa paróquia, numa igreja, num grupo, é verdade, mas às vezes é dentro da sua casa. É com o vizinho. Quando eu faço alguma coisa que vai de contra aquilo que eu falo tanto, meu esposo logo já chama minha atenção. E é claro, eu fico com raiva. Por quê? Porque eu agi sem pensar e depois é que eu vou perceber, é verdade. Eu agi pelo impulso. E ali não foi ação do Espírito, foi minha, carnal. E aí eu tenho que rever, e aí tem que consertar, e aí tem que pedir desculpa. Entende o processo? Então o nosso chamado... Então, o Espírito Santo nos chama para cumprir uma missão, que a gente possa abraçar a nossa missão, seja em casa ou seja fora, que a gente possa abraçar essa missão, que o Espírito Santo nos ajude. E vou repetir a frase da reflexão deste 8º dia da novena: procuremos que ele seja também mais conhecido e mais amado pelos outros. Essa é a nossa função. Os nossos de casa, os nossos de fora, que a gente possa levar Jesus para as pessoas, que a gente possa falar do Espírito Santo, que a gente possa ser agente do Espírito Santo. Vamos fazer a nossa oração final. Ó Divino Espírito Santo, como eu me enganava pensando que fosse somente com os meus pecados que te contristaria. Agora sei que te contristei mais ainda quando te esqueci. Mas quem é também o mais esquecido entre os fiéis? E nem mesmo te recordamos, ó eterno amor. Como poderemos cumprir nossos deveres para contigo? Devemos gemer sobre a nossa ingratidão e pedir perdão. E ao te pedirmos perdão, ó Espírito Santo, devemos acrescentar a promessa de honrar-te no futuro, com tantos de especial adoração e de verdadeiro reconhecimento. És autor e doador da graça, santificador e doce hóspede da alma. Por tudo isso, com total devoção, devemos voltar para ti todos os nossos pensamentos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esses últimos dias tem se falado muito sobre chamado, sobre caminhada, porque o Espírito Santo é esse movimento. Nós vamos ali tendo aquela experiência,
vamos ali pedindo, clamando, que é algo que a gente tem que pedir todos os dias, mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai, nos laçar, nos chamar, nos convocar. E para cada um ele tem uma missão específica, né? Que possamos ser dóceis a isso. Bem, eu te espero amanhã para o nosso penúltimo dia da nossa caminhada e também o último dia da novena. Lembrando que amanhã ainda é o 49º. No último dia, 50º, nós ainda temos a reflexão da caminhada rumo a Pentecostes, tá bom? A novena não vai ter mais, mas nós temos ainda uma reflexão e nós vamos fazer um lindo momento de oração. Te espero então nos próximos vídeos. Fica com Jesus. Aqui na descrição do vídeo tem outros vídeos de oração para o Espírito Santo para te ajudar também a rezar a ladainha, o terço, a coroa. Então reze também com esses vídeos para você ter mais um momento com o Espírito Santo, amém? Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Fica na paz.